Um grupo de soldados das forças especiais é enviado para o Oriente Médio em uma missão de resgate super arriscada, onde eles precisam salvar uma repórter francesa das mãos de extremistas. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar Forças Especiais, um filme de ação e guerra lançado em 2011, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos com um grupo de soldados chegando de helicóptero em Kosovo, que é um país bem desconhecido com menos de 2 milhões de habitantes. E assim que pousam, os militares não perdem tempo e se escondem na mata e até mesmo embaixo do mar para observar de longe um criminoso de guerra chamado Dragan Milevic. Mas quando surge uma oportunidade, os combatentes saem dos seus esconderijos e correm em direção aos criminosos para eliminá-los. E por terem sido pegos de surpresa, os homens não tiveram a menor chance de reagir e foram completamente dizimados por essa força especial. Porém, os soldados logo percebem que Milevic não está mais dentro da casa, e ao investigar o local, eles encontram uma passagem secreta atrás de um móvel, juntamente com o criminoso que estava tentando escapar por ela. E aí, os soldados conseguem cumprir a sua missão com sucesso e prendem Milevic em uma corda para ele ser levado de helicóptero. Passando para o Afeganistão, Elsa, que é uma jornalista francesa, está entrevistando uma cidadã afegã chamada Maina, que decide tirar a sua burca mostrando o rosto para a câmera e quebrando assim uma das leis do islamismo. Elsa até pergunta o motivo da jovem ter feito isso, e ela revela que não faria diferença esconder seu rosto, porque já está condenada. Então, Maina decide denunciar o que acontece nessa região, revelando que no passado forçará sua mãe a se casar com um homem que ela não gostava. E por isso, em uma atitude desesperada, a mulher jogou gasolina em si mesmo e desistiu de viver. Já Maina foi vendida ainda criança por um homem chamado Ahmed Zaif, que basicamente manda nessa cidade. Porém, antes que a entrevista acabasse, Maina decide ir embora, porque não quer colocar a vida da jornalista em perigo, já que a qualquer momento os radicais podem entrar atirando. E aí, Amin, que é o amigo da Elsa, liga para avisar que está indo buscá-la e que os dois precisam fugir do local o quanto antes. Mas assim que entra no carro, a jornalista diz que não quer fugir, e sim ir atrás de Maina, pois ela será finalizada quando Zaif descobrir sobre a entrevista. Mas quando os dois chegam até a jovem, Elsa fica arrasada ao ver vários radicais armados entrando na casa da Maina para acertar as contas. Só que ao invés de simplesmente desistir dela, assim como a Mia aconselhou, ou como a grande maioria das pessoas fariam, Elsa decide que irá salvar Maina, e por isso se encontra com Salemani, que é o informante afegão que vem lhe ajudando há algum tempo. No entanto, com uma expressão de tristeza no rosto, Salemani diz que não teve escolhas, a não ser traí-la. E ao mesmo tempo, os muçulmanos da cidade começam a se mobilizar para ir atrás de Elsa, e por isso, Amin leva ela de volta para o veículo, e pede para o motorista dirigir para bem longe. Porém, eventualmente, eles são cercados pelos muçulmanos que finalizam o motorista sem pensar duas vezes. E sentindo bastante desespero por causa dessa situação aterrorizante, Elsa tenta explicar que eles só são jornalistas, mas os homens não querem nem saber, e colocam sacos em suas cabeças para levá-los como reféns. Alguns minutos depois, o ministro Jacques Barraga descobre o que aconteceu, e como simplesmente não poderia deixar uma jornalista do seu país sofrendo nas mãos de radicais, ele decide pedir a ajuda dos soldados daquela força especial, que foram pegos de surpresa por esse chamado, já que estavam curtindo o final de semana com seus familiares. Mas como o dever vem sempre em primeiro lugar para um soldado, Kovacs e Lucas aceitam embarcar em um avião militar para ir até o Oriente Médio. Enquanto isso, o presidente francês se reúne com seus generais e diz que eles precisam resgatar Elsa com vida, porque se ela morrer nas mãos dos radicais, será uma vergonha para o país. Passando para a jovem, ela e Amin foram colocados em uma cela que está em condições precárias e nem sequer tem camas para eles dormirem. Além de que, os dois estão tendo que se alimentar em vasilhas e a única água que tem para beber está em um balde. E aí, Elsa pede desculpas por ter colocado Amin nessa situação, mas ele a abraça e tenta motivá-la a continuar firme, independente do que aconteça. Passando para Kovacs e Lucas, eles chegam na base militar de Gandemak e logo conhecem um atirador de elite novato chamado Elias, que irá ajudá-los nessa missão. Mas como no exército existe aquela regrinha de que novatos têm que sofrer um pouco de bullying, eles começam a dar aquela zoada de leve no Elias, perguntando se o rapaz ainda é virgem, e também qual é o alvo mais longe que ele já acertou. O jovem então responde que uma vez eliminou um coelho que estava a 253 metros de distância, deixando assim o pessoal um pouco impressionado. Já Kovacs faz pouco caso disso, porque afinal eles são soldados e não caçadores de animais. E quando ele revela que o objetivo dessa missão é salvar Elsa, os seus companheiros rapidamente ficam com um pouco de má vontade, já que a jornalista é uma daquelas ativistas que acha que os outros países não deveriam se meter nos conflitos do Oriente Médio. Mas fica o questionamento, será que ela continua pensando assim agora que a sequestraram? Ao mesmo tempo, Zaif chama Elsa para conversar e pergunta o motivo dela supostamente ter mentido tanto nas matérias que escreveu, dizendo que ele é o maior inimigo das mulheres afegãs. Só que mesmo estando entre a cruz e a espada, a jornalista não tenta se defender, e sim acusa o cara de ter vendido garotinhas, assim como a mãe quando ela ainda era pequena. E por sua vez, Zaif liga uma câmera e pede para Elsa ler o que está escrito em um papel
papel em voz alta. E quando a jovem se recusa, um radical a ameaça com uma lâmina, e por um instante ela pensou que seria finalizada. Mas Zaif, que não é burro, sabe que precisa dela viva para negociar, e por isso pede para seus homens trazerem Salemani, que está amarrado, e tão assustado quanto a jovem. Zaif então se prepara para finalizá-lo ao mesmo tempo em que Elsa chora desesperadamente, e implora para que ele não cometa tal crueldade. Enquanto isso, os soldados das forças especiais estão voando a vários e vários pés de altitude, vestindo seus equipamentos e se preparando para saltar em terra firme. E quando a contagem até 3 se encerra e a luz pisca em verde lhes dando autorização, os soldados pulam da aeronave e começam a despencar em queda livre. Mas chegando na altitude correta, eles abrem os paraquedas e pousam perto de uma floresta tribal do Paquistão, que é onde Elsa está sendo mantida. E galera, eu acho que vocês devem lembrar que em 2021, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que a grande maioria dos soldados americanos que estavam no Afeganistão fossem embora. E por causa disso, o Talibã pôde retomar o controle do país depois de terem sido expulsos há 20 anos atrás. Até viralizou aquele vídeo bastante triste dos cidadãos afegãos se pendurando em um avião para tentar fugir do país, porque estavam com muito medo de passar pelo mesmo terror de 20 anos atrás. Sendo que o Joe tomou essa decisão porque os Estados Unidos gastaram cerca de $1 trilhão com a ajuda militar para o Afeganistão se manter livre. O grande problema foi que Biden tomou essa decisão de uma hora para outra, tirando quase todos os soldados de uma vez só, quando o certo era fazer uma retirada aos poucos, para dar tempo das forças afegãs se prepararem devidamente para defender sozinho o país dos radicais. Mas continuando, Mollah Azukhan, que é uma espécie de líder espiritual do Talibã, está nesse exato momento sendo seguido por um agente do serviço secreto. Porém, o cara é bem esperto e se enfia em um beco para trocar de lugar com o sósia, que está vestindo as mesmas roupas. E acaba que a tática dá certo, e o agente se confunde e começa a seguir o errado, enquanto que o verdadeiro se encontra com Zaif. Os dois então se sentam para conversar, e Mollah dá alguns conselhos dizendo que as mulheres são o ponto fraco do ocidente, e que se Zaif fizer tudo certo, ele será recompensado e poderá ver o deus Alá quando morrer. E após Mollah ir embora, o radical ordena que seus homens levem Mayna até um paredão para ela ser finalizada junto com os outros, que foram considerados traidores. E observando tudo de longe, estão os soldados das forças especiais, que poderiam puxar o gatilho a qualquer momento para salvar Mayna. Só que Kovacs dá a ordem para eles não fazerem nada por enquanto, já que a prioridade da missão é resgatar a Elsa, pois se começassem a disparar agora, chamariam a atenção dos inimigos, estragando assim o fator surpresa. E graças a essa ordem, Mayna dá o seu último suspiro, e é eliminada covardemente. E quando a poeira baixa, Kovacs, Lucas e os outros soldados avançam em direção ao esconderijo, tomando todo o cuidado do mundo para não serem vistos, e até usam silenciadores para não alertar todos os muçulmanos de uma vez só. Já Elias está mais afastado, eliminando alguns alvos de longe com a sua sniper, e ao entrarem no local, os soldados vasculham todos os cômodos, e eventualmente acham Elsa e a Min, que estão bem, e sem nenhum arranhão. Porém, antes que pudessem completar a missão com sucesso, reforços dos inimigos chegam no esconderijo para dificultar suas vidas. E aí os soldados levam os reféns para fora, usando seus corpos como escudos, para protegê-los de eventuais tiros que possam vir nessa direção. E acaba que Elias dá uma baita ajuda nesse momento, já que por estar em cima da colina, ele consegue ter uma ampla visão dos muçulmanos que não param de chegar. Já o capitão, apelidado de Tic Tac, deixa uma armadilha explosiva no chão, e detona assim que os inimigos passam por cima. Já os que sobreviveram decidem fugir porque ficaram com medo, e eu acho que agora esse pessoalzinho entendeu o quanto é ruim ser pego de surpresa por uma explosão. Mas depois de passar por um certo perrengue, os soldados das forças especiais conseguem fugir com os reféns até as montanhas, e estão esperando os helicópteros virem resgatá-los. No entanto, Elias, que tinha ficado para trás, se junta ao resto do grupo, mas por ainda ser inexperiente, ele acaba trazendo consigo vários muçulmanos, que estavam lhe seguindo. E como Elias não morreu nessa parte é um mistério, já que mesmo sendo alvejado, nenhum dos disparos pegou nele, o que significa que os muçulmanos têm a mira muito ruim, ou então o jovem tem o poder do protagonismo. E após se livrarem de mais dessa onda de radicais, Elsa dá alguns pontos no ferimento de um dos militares. Mas o grande problema é que por causa desse último conflito, eles se atrasam, e por isso não conseguirão chegar a tempo no local do resgate. E assim que os helicópteros se aproximam de um ponto de encontro, são recebidos pelos muçulmanos, que começam a atirar e a disparar mísseis. E sem escolha, os pilotos são forçados a ir embora, porque não podem pousar por causa dos radicais. E também porque não sabem a localização atual dos soldados e dos reféns. Já quando anoitece, Kovacs e sua equipe têm que dormir nas montanhas, trocando a guarda algumas vezes ao longo da madrugada, para não serem pegos de surpresa pelos inimigos, ou por algum predador noturno. E assim que amanhece, os soldados estão racionando a pouca comida que lhes restou, e Elsa pergunta se existe um plano B, só que infelizmente eles respondem que não. Então, Kovacs explica que o único jeito que eles têm de sair dessa situação é indo até a fronteira do Afeganistão. Porém, como teriam que andar uma grande distância a pé, os soldados não curtem essa ideia. Mas como ninguém tinha um plano melhor, eles simplesmente decidem confiar em Kovacs.
Elias e começam a andar novamente. Em uma conversa com Elsa, Elias revela que viu uma mulher levantando a burca e sorrindo antes de ser eliminada como um sinal de protesto às leis daquele grupo. E mesmo que Elias não tenha falado o nome dela, Elsa percebe que era a Mayna e por isso fica triste. Já no terceiro dia desde que chegaram nas montanhas, os soldados decidem dar para Amin uma AK-47 que pegaram de um muçulmano. Mas mesmo sendo um jornalista, o cara engatilha a arma rapidamente, mostrando que sabe usá-la. Passando para Zaif, ele não larga o osso de jeito nenhum e continua perseguindo Elsa incansavelmente pelas montanhas, porque seria muito ruim para sua imagem se descobrissem que ele deixou a jornalista escapar impune. E quando os radicais sobem as montanhas, se deparam com os soldados que estavam ali esperando esse tempo todo. E após uma intensa troca de tiros, os muçulmanos saem derrotados mais uma vez e descem as montanhas correndo em direção ao seu líder. Mas como esperado, Zaif não fica nada feliz ao ver que seus homens fugiram do campo de batalha, e por isso ordena que eles voltem imediatamente. Só que esse aí se recusa, e como consequência disso acaba sendo finalizado. Já os outros ficam com medo de serem os próximos, e portanto fazem o que ele mandou. E quando chega o quarto dia desde que o resgate começou, os pilotos de helicóptero continuam procurando pelos soldados, mas como esse território é imenso, eles não estão conseguindo encontrá-los. Mas voltando a falar daquele grupo que Kovacs e os outros soldados estão lutando contra, quando eles retomaram o controle do Afeganistão, prometeram que seriam menos extremistas e dariam mais liberdade para as mulheres e também para a imprensa. E obviamente que ninguém acreditou nesse papo, né galera? Só se fosse muito ingênuo, já que eles só disseram isso para fazer uma espécie de controle de danos, para que a população não abandonasse o país. E assim que a poeira baixou, eles quebraram essa promessa e continuaram oprimindo mulheres e jornalistas que, assim como a Elsa, tentavam mostrar a verdade. Só para vocês terem uma ideia de como a cabeça deles funciona, eles ameaçaram finalizar uma mulher que estava fazendo um trabalho voluntário em uma ONG que ajudava pessoas necessitadas. Já que segundo a Sharia, mulheres não podem trabalhar, mesmo que seja algo voluntário e sem fins lucrativos. Mas continuando, Elsa avista de longe alguns cidadãos afegãos e decide pedir a ajuda deles sem nem consultar o soldado de antes. E felizmente eles são bem receptivos e levam todos até uma vila, revelando que o Talibã apareceu alguns dias atrás e sequestrou as crianças que viviam no local. E por conhecer bem esse grupo, Elsa explica que os radicais levaram essas crianças só para doutriná-las, ensinando a Sharia, que é o conjunto de leis que eles seguem. Mas depois que isso acontecer, os radicais irão devolver as crianças para a vila, para elas repassarem, entre aspas, os ensinamentos que aprenderam com os mais velhos. Mas alguns minutos depois, os soldados estão descansando um pouco, porque afinal passaram 4 dias caminhando sem parar nas montanhas. Eles até mesmo estão brincando e dando risada com os moradores locais. Só que de repente, um disparo atinge Marius, o eliminando na mesma hora e deixando todos os outros aterrorizados. E aí eles ficam alguns minutos tentando descobrir de onde diabos veio esse tiro, mas pelo fato do Elias ser um sniper, ele consegue identificar rapidamente o atirador que estava camuflado nas montanhas. E aí uma batalha de sniper se inicia, e Elias quase leva uma na cabeça. Só que por ser mais habilidoso e estar com a mira em dia, o jovem consegue vencer a disputa e vinga o seu colega de equipe. Já depois que tudo acaba, Elias solta um grito para desabafar, porque quase morreu nesse confronto. E como não poderiam levar o corpo de Marius para a família dele, os soldados decidem enterrá-lo em solo afegão. Passando para o quinto dia, Kovacs, Lucas e os outros militares voltam para as montanhas, só que Amin decide que irá abandoná-los para ficar na vila, pois sabe que os moradores serão punidos por tê-los ajudado. Ao mesmo tempo, Zaif chega no local e é recebido com bastante respeito e carinho pelo líder da vila. Porém, ainda assim, o cara puxa sua arma e simplesmente o finaliza sem demonstrar piedade. Os radicais então começam a interrogar violentamente os moradores, para tentar descobrir para qual direção os militares foram. E enquanto Lucas fica para trás protegendo Elsa, os outros soldados voltam para salvar as pessoas que estão sendo colocadas em paredões para serem dizimadas. Até mesmo aquelas que não fazem ideia de onde está o jornalista. E a vila que há poucos dias atrás estava calma e tranquila, agora se transformou em um terrível campo de batalha. E aí Amin começa a usar a AK-47 que ganhou para proteger os moradores e trazer justiça para os que já se foram. Porém, Zaif chega silenciosamente pelas suas costas e consegue dar um fim à sua vida. Já Victor é ferido por um disparo e no mesmo instante fica tonto e perde as suas forças. Mas felizmente um dos seus companheiros chega para carregá-lo nas costas, ao mesmo tempo em que continua enfrentando os muçulmanos. E assim que os soldados se reúnem, eles decidem recuar porque estão em menor número, e quando descobre o que aconteceu, Elsa fica triste e lamenta a morte do seu amigo. Mas como eles estão na guerra e por isso não há tempo para o luto, ela logo se apressa e começa a cuidar do ferimento do Victor. Já Elias ficou para trás novamente e quase foi atingido por um míssil disparado por uma RPG. E eu tenho que dizer que a Elsa viajou legal agora, já que se ela não tivesse levado os soldados até aquela vila, vários inocentes ainda estariam vivos. Porém, vale lembrar que aquelas pessoas já estavam sendo oprimidas pelo Talibã, o que nos coloca naquele mesmo dilema que a polícia do Rio de Janeiro enfrenta todos os dias, o de deixar o mal agir para evitar que
inocentes morram, ou de intervir na esperança de que as coisas melhorem com o tempo, mesmo que algumas baixas de civis aconteçam. Algumas horas depois, os soldados continuam caminhando nas montanhas, só que Victor está sentindo tanta dor que desiste da missão, pedindo para ser deixado para trás. No entanto, Kovacs diz que nunca abandonaria um companheiro ferido, e para piorar ainda mais a situação deles, começa a nevar, e fica cada vez mais frio, e mesmo assim os soldados se recusam a desistir, e se juntam para carregar Victor montanha acima. E quando o sexto dia chega, a neve está tão alta que eles nem conseguem andar direito, e por causa das temperaturas baixas, a condição do Victor se agrava, e o coitado tem uma forte convulsão, e para salvá-lo, Elsa e os soldados mantêm a boca dele aberta, para evitar que o cara se asfixie. Ao mesmo tempo, Elias está em outra parte fugindo de vários muçulmanos, mas ao contrário da vez anterior em que deu sorte, nesta ele cai no chão quando um disparo acerta sua perna, e graças a isso, os muçulmanos conseguem se aproximar para terminar o serviço. De volta às montanhas, Victor acorda e conversa um pouco com Elsa, mostrando assim que está se recuperando aos poucos. Já quando a hora de dormir chega, eles formam uma rodinha e se abraçam para tentar sobreviver ao frio, já que dessa forma estarão compartilhando calor corporal. Mas quando amanhece, eles acordam soterrados pela neve e começam a procurar pelo Victor que sumiu. Só que ao encontrá-lo, percebem que o cara congelou completamente. E como aconteceu antes com Marius, mais uma vez os soldados têm que enterrar um companheiro, sendo que Lucas até se irrita com Kovacs, porque acha que ele tomou a decisão errada lhes trazendo para esse local. Mas após uma breve discussão, os dois acabam se acertando, porque a prioridade agora é voltarem vivos para suas famílias. Já no 8º dia, Elsa está caminhando e do nada cai no chão. Porém, ao tirar as meias dela, os soldados percebem que os pés da coitada estão em carne viva e até colocam um talco especial para ver se cura. E como Elsa não pode mais caminhar, os soldados vão carregando ela em suas costas, e assim que um se cansa, o outro assume a responsabilidade. E até mesmo rola um climinha entre Tic Tac e a jornalista, porque o cara prometeu que levará ela para comer um espaguete em sua casa quando tudo isso acabar. Mas ao finalmente chegar em uma área que não está coberta de neve, os soldados são pegos de surpresa por Zaif e seus homens. E aí uma troca de tiros se inicia, e Lucas é acertado bem na região do pescoço, ficando gravemente ferido. Já Tic Tac também leva um tiro, e Elsa começa a correr para tentar fugir, só que ela acaba escorregando nas pedras, e fica pendurada na beira de um precipício. Então, Zaif decide salvá-la, mas não porque ele é bonzinho, e sim porque pretende usá-la como refém, agora que seus homens morreram. O que ele não contava é que Kovacs estaria com a mira em dia, e que conseguiria finalizá-lo sem acertar Elsa. E aí Kovacs se apressa para tentar salvar o seu amigo, mas começa a chorar desesperadamente assim que percebe que não poderia fazer mais nada. E depois de enterrar Lucas, os três caminham mais um pouco, e percebem que estão a apenas 3 km da fronteira. E inesperadamente eles dão um azar imenso, quando um deslizamento acontece, e derruba vários pedregulhos na perna do Kovacs, que ficou com uma fratura exposta. Mas pelo fato dos dois soldados não conseguirem mais continuar porque estão machucados, eles dão uma pistola para Elsa, e pedem para ela abandoná-los e ir sozinha até o destino. E inicialmente a jovem se recusa a deixá-los para morrer, mas depois deles insistirem bastante, ela acaba mudando de ideia, e antes de partir dá um abraço no Kovacs e um beijo no Tic Tac. Por fim, após caminhar incansavelmente pegando sol e chuva, Elsa acaba desmaiando, mas por sorte ela é encontrada por um motorista que estava passando, e depois de receber tratamento médico e se encontrar com os militares do seu país, Elsa passa a localização em que Kovacs e Tic Tac estavam, e imediatamente eles vão de helicóptero até o local para resgatá-los, dando um fim a essa missão. Fala galera, se você fosse um soldado e pudesse escolher, você aceitaria ir até o Oriente Médio para acabar com os radicais? Me contem nos comentários. E vocês gostam de histórias de terror? O marinheiro alemão Stefan Ramin estava vivendo a melhor fase de sua vida ao lado da sua namorada Heike Dorsch. Na época ele tinha 40 anos, e ela era um pouco mais nova, com 37 anos. Mas por causa de todo o estresse e problemas que sua vida na cidade grande consegue proporcionar, os dois decidiram passar os últimos 3 anos navegando pelos mares no catamarã de Stefan. E em agosto do mesmo ano, depois de passarem 17 dias consecutivos sem ver sequer um pedaço de terra como uma ilha ou uma cidade, Heike, que estava deitada no catamarã, é pega de surpresa pelos gritos do Stefan. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.